No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês essa matéria do site Inteligência Financeira falando sobre 10 fundos imobiliários baratos para a gente ficar de olho em 2024. E como o ano de 2023 já está chegando ao final, é bem interessante a gente ficar de olho em algumas oportunidades que já podem começar o ano de 2024, provavelmente entrando na nossa carteira, né? Lembrando que isso não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda, e como vocês mesmos podem ver, aqui na matéria diz que é para a gente ficar de olho nesses 10 fundos imobiliários, que realmente são fundos bem interessantes que eles destacaram nessa lista que eu gostaria de compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Antes de continuar com o conteúdo, se vocês sentiram falta de alguns vídeos aí, de alguns dias para cá, cara, tá muito enrolada a minha vida aqui, tô muito preso agora com meus filhos, meu filho de férias. A Betina aqui também fica em casa direto comigo. Quando eu vou trabalhar tem que largar com a minha sogra, porque a minha esposa está trabalhando, né? Como eu compartilhei com vocês. Então fiquei bem ocupado mesmo. Não tive nem tempo de gravar. Estou gravando esse vídeo aqui agora, dia 19/12, à 00:30, para trazer conteúdo para vocês e não deixar terminar o ano sem mais vídeos aqui no canal, né? Então vamos lá, sem muita delonga, sem arrumar muita desculpa, sem enrolação, vamos conhecer aí quais são esses 10 fundos imobiliários baratos para ficar de olho no ano de 2024, segundo aqui o site da Inteligência Financeira. Já quero adiantar que são fundos muito bons, tá? Tem fundo de papel, tem fundo de logística, shopping, tem fundo de renda urbana, tem fundo de laje corporativo, então tem tudo aqui para quem quer montar uma excelente carteira ou para quem quer simplesmente ficar estudando, ficar de olho nesses fundos imobiliários que eu também considero muito bacana. Então, como a gente consegue ver aqui, ó, essa matéria vem trazendo algumas informações interessantes aqui logo de começo, mas eu já vou direto para o assunto do vídeo, que são os 10 fundos imobiliários que eles destacaram aqui, ó. Começando já pelos fundos de papel, eles destacaram aqui, ó, os 3 fundos imobiliários Canip 11, RBRR 11 e o fundo imobiliário CPTS 11 como 3 fundos de CRI barato. E eles destacam aqui, ó, que a queda da inflação nesse ano de 2023 refletiu nos dividendos de alguns fundos de papel e após o tropeço nos proventos, esses fundos de CRI voltaram a ficar barato. Então muita coisa aí jogou o dividendo dos fundos de papel lá para baixo e realmente trouxe muitas oportunidades de ter muitos fundos de papel baratos. E eles destacam aqui, ó, os fundos imobiliários Kinea, índice de preço, o Canip 11, que é um fundo para investidor qualificado, né? O RBRR ou o RBR High Grade, que é o RBRR 11, como fundos que estão baratos porque a cota caiu nos últimos 12 meses. E o fundo CPTS 11, que eles destacam como o fundo mais descontado do setor de papel no dia que saiu essa reportagem, tá? No caso aqui foi no dia 10/12, eu estou gravando já dia 19, já tem 9 dias isso daqui. Então vamos lá, vamos conferir algumas informações. Começando aqui pelo Canip 11, vamos conferir um pouco das informações de todos esses fundos. Não vou entrar no relatório porque são 10 fundos, tá? Então não dá para a gente entrar no relatório de todos eles. Começando pelo Canip 11, que hoje está sendo cotado aqui a R$ 92,52. Esse fundo hoje tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 10,5% e está com PVP de 0,95. Então nesse momento ele está com 5% de desconto. É um fundo com uma liquidez monstra, tá, de R$ 10.500.000 em negociações. Todos os dias, liquidez, que é a velocidade com que você consegue comprar e vender cotas do fundo, né? Ou a facilidade de comprar e vender, né? Como eu falei com vocês, esse fundo é um fundo para investidor qualificado. Algumas pessoas já conseguiram comprar a cota dele assim, naquelas carteiras recomendadas das corretoras, mas é um fundo exclusivo para investidor qualificado. É um fundo do tipo de papel, como eu falei com vocês, né? Hoje ele cobra essa taxa de administração de 1% ao ano, tem quase 75 mil cotistas nesse momento, e o valor patrimonial de cota dele é de R$ 97,90. O patrimônio líquido desse fundo, ó, bilionário, 7,84 bilhões. O último rendimento que ele entregou foi de 70 centavos. Dando uma olhada aqui nessa ferramenta de comparação com o CDI aqui do site do Investidor 10, a gente vê que nos últimos 5 anos ele veio ganhando facilmente do CDI. Aí agora, com a queda dos rendimentos, ele vem andando praticamente de lado com o CDI, né? Se a gente olhar nos últimos 2 anos, aí sim ele perdeu. Quem começou a investir de 2 anos para cá, ele perdeu para o CDI. Mas como o nosso foco é a longo prazo, aqui pode ser uma oportunidade de comprar nele barato, né? Olhando os dividendos, a gente vê que é um dividendo que oscila bastante. Ó. Teve momentos que ele chegou a pagar 1,70 aqui, ó, nos últimos 5 anos, de 2018 para cá, e hoje vem pagando aqui na casa de centavos, chegando a pagar já 30 centavos no mês 10 do ano passado. Olha só que interessante, que volatilidade nos dividendos. Fundos de papel é isso aí, cara. Fundos de papel tem essa volatilidade mesmo nos dividendos. O segundo fundo, como eu mostrei para vocês, era o RBRR 11, então já vamos ver algumas informações desse fundo aqui, ó. Nesse momento ele já está sendo cotado aqui R$ 86,94 no momento que eu estou gravando. Tem um yield dos últimos 12 meses de 11,39%, também abaixo de 1% ao mês. Está com PVP de 0,93, está mais descontado do que
o Canip 11, está com 7% de desconto nesse momento, tem uma boa liquidez de 3 milhões e 300 mil reais todos os dias. Esse fundo, ao contrário do Canip, é um fundo para investidores em geral, um fundo também de papel de gestão ativa, cobra uma taxa de administração aqui de 0,2% ao ano sobre o PL. Ele já tem quase 140 mil cotistas. Nesse momento, o patrimônio dele muito bacana, patrimônio de 1,41 bilhão ou 1 bilhão 410 milhões, né? E o último rendimento que ele entregou de 65 centavos. Nos últimos 5 anos, ele praticamente vem andando de lado aqui com o CDI. Tá? Alguns momentos ganhando, alguns momentos perdendo, e de 2 anos para cá ele vem perdendo, né? E olhando aqui os gráficos de dividendo desse fundo, ó, a gente vê que de 2020 para frente ele veio crescendo o dividendo cada vez mais, mês após mês, e agora começou a dar essa oscilada para cima e para baixo. O RBRR11, que é um fundo bem high grade, que é focado mais em CRIs de melhor qualidade de crédito, ou CRIs que vão entregar um pouco menos de retorno, porém tem uma qualidade, um devedor de uma qualidade um pouco melhor por trás. E boas garantias também. Não é um fundo que vai tomar muito risco para te entregar muito dividendo, tá? É um fundo mais high grade mesmo. O terceiro fundo dessa lista é o Fundo Imobiliário CPTS11 como fundo de papel, né? O terceiro dessa lista é o fundo de papel CPTS11, que nesse momento está sendo cotado aqui a R$ 7,98. Esse fundo que fez um desdobramento para a base 10, hoje ele está com um dividend yield de 11% nos últimos 12 meses e um PVP de 0,88, ou seja, ele está apresentando 12% de desconto nesse momento com relação ao valor patrimonial de cota dele. A liquidez dele é bem grande, de 6,3 milhões de reais todos os dias. Esse que também é um fundo de papel, um fundo que cobra uma taxa de 1,5% ao ano sobre o patrimônio líquido, quase chegando aos 300 mil cotistas já. Tem um patrimônio, valor patrimonial ou um patrimônio líquido, né, de 2,87 bilhões e o valor patrimonial de cota dele é de R$ 9,04. O último rendimento que ele entregou, 6 centavos por cota. Na comparação com o CDI, ele vem perdendo direto, cara, do CDI. Esse fundo só vem perdendo. E com relação ao dividendo, ele vinha com um dividendo bem bacana aqui, ó, de 2021 para cá, porém agora ficou com o dividendo oscilando bem para baixo ali, entregando alguns meses aqui uns dividendos muito baixo, chegando a entregar até 40 centavos. E esse fundo tem um problema com uma alavancagem que está cobrando muito caro dele, né? Voltando aqui no site da Inteligência Financeira, outros fundos que a gente vê aqui, ó, continuando a lista, tem um fundo BRCO11, que são fundos de logística e shopping agora, né? BRCO11, que é logística, seguido aí do BTLG11 e do fundo HGLG11 como fundo de logística, e logo em seguida eles apresentam aqui também como uma excelente opção de fundo descontado para ficar de olho em 2024, o HSML11, que é um fundo de shopping. Então já vamos começar aqui pelo Bradesco Logística, vendo algumas informações desse fundo, depois o BTLG, HGLG e o HSMS, depois a gente volta lá para conferir o restante dessa lista. Se liga só que o fundo Bradesco Logística, o BRCO11, nesse momento está sendo cotado aqui a R$ 120, tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 8,22%, um yield bacana para fundo de tijolo, está com PVP de 1, nesse momento está sendo cotado no valor justo dele. A liquidez dele também é muito boa, ó, 3,7 milhões de reais em negociações todos os dias. Esse fundo, que é um fundo de tijolo, fundo do segmento aí, ó, de logística, cobra uma taxa de administração de 0,0975% ao ano sobre o patrimônio líquido, tem quase 120 mil cotistas. Nesse momento, o valor patrimonial de cota dele é de R$ 120,60 e o patrimônio líquido dele de 1 bilhão 780 milhões, e o último rendimento que ele entregou foi de 95 centavos, um dividendo bem bacana, né? Dando uma olhada aqui no gráfico de comparação com o CDI, ele ganhou um pouquinho aqui, depois veio perdendo nos últimos 5 anos, mas em 2 anos ele andou um pouco mais à frente aqui do CDI, considerando também a valorização da cota de dividendo, né? E falando em dividendos, a gente vê aqui nos últimos 5 anos ele pagou aqui, ó, 8,28% de dividendo para quem é cotista, e o dividendo dele veio andando reto aqui na casa dos 50, 55 centavos, e depois agora começou a subir um pouco. Bem bacana, bem interessante isso. O segundo fundo de logística que eles citaram lá na matéria foi o fundo BTLG11, como eu estou mostrando para você nesse momento, fundo cotado a R$ 99,99, está com yield bem alto, cara, e sendo um fundo de qualidade, né, na minha opinião, 9% nos últimos 12 meses. Nesse momento está com PVP de 1,01, tem uma liquidez monstra aí, ó, de mais de 7 milhões de reais em negociações todos os dias. Esse que também é um fundo de tijolo, também do segmento de logística, igual ao Bradesco, né? Cobra uma taxa de 0,9% ao ano sobre o patrimônio líquido. Hoje tem mais de 260 mil cotistas. O valor patrimonial de cota dele é de R$ 99,06 e o patrimônio líquido dele é de 2,82
bilhões nesse momento. Bem interessante, né? E o último rendimento que ele entregou, que já vem entregando há alguns meses, 76 centavos. Nos últimos 5 anos, se a gente vê a comparação com o CDI, o fundo só vem dando de lavada na cara do CDI. Nos últimos 2 anos, então, ele perdeu um pouquinho. Essa comparação aqui com o CDI eu não achei interessante, não. Se liga só que ele vem ganhando nesses 5 anos, por isso a gente colocar no gráfico de 2 anos, mostra aqui que ele vem perdendo do CDI. Então não deu para entender como é que ficou essa situação aqui. Vamos deixar essa comparação aqui para os próximos fundos. E com relação ao dividendo, dividendo crescente de 5 anos para cá. Se liga só, começando em 30 e poucos centavos, hoje já está na casa dos 70, 75, 76 centavos por cota. Bem interessante, né? Dividendo crescente é sempre bom, né? O terceiro fundo de logística que eles citaram na matéria lá foi o HGLG11. Nesse momento, o HGLG é um bem conhecido da turma aí, ó. Está cotado a R$ 158,74, bem interessante, né? Tem um yield de 9,26% nos últimos 12 meses, porque a cota deu uma amassadinha, né? E nesse momento ele está com um PVP de 1,04, ou seja, ele está um pouquinho acima do valor patrimonial dele, mas ainda é um preço interessante, porque é difícil ver o HGLG nesses preços, tá? A liquidez desse fundo hoje é de 11 milhões de reais, um pouco mais de 11 milhões. Esse que é um fundo também de tijolo do segmento de logística, né? Tem mais de 430 mil cotistas, é o segundo maior fundo em número de cotistas que nós temos. O valor patrimonial dele foi reavaliado, eu acho que para baixo, se eu não me engano, né? Caiu um pouquinho, foi para R$ 152,86, o valor patrimonial de cota dele, o patrimônio líquido dele de 5,16 bilhões. O último rendimento que ele entregou de R$ 1,10, que ele já vem entregando há bastante tempo, né? Olhando na comparação aqui com o CDI, a gente vê que ele ganhou do CDI nos últimos 5 anos tranquilamente, e de 2 anos para cá ele vem andando um pouco de lado aqui e agora está perdendo um pouco, porque a cotação dele começou a apanhar um pouquinho, né? Mas tranquilo. Para quem investe a longo prazo sabe que é oportunidade nesse momento. Olhando aqui os dividendos do HGLG, a gente vê que é um reloginho, cara. Só vem pagando os dividendos bacanas já há bastante tempo. Sempre na mesma faixa aqui. E tem alguns meses que ele dá esses picos aqui, ó. No fechamento de semestre, ó. Como a gente pode ver, ó, 12 de 2020, mês 6 de 2021, mês 12 de 2021. Então nesse fechamento de semestre ele sempre paga um dividendo um pouco mais alto. Ou sempre vem pagando, né, de 2020 para cá. Vamos ver se esse ano ele vai conseguir fazer isso também para quem é cotista, né? Fechar o semestre aí de 2023 pagando um bom rendimento. E o único fundo que entrou, né, de shopping nessa lista aqui foi o HSML11, que nesse momento está sendo cotado aqui a R$ 92. Está com dividend yield de 9,57%. A cota está bem amassada nesse momento, né? Um PVP de 0,92, que quer dizer que ele está com 2% de desconto. Tem até uma boa liquidez, mais de 2 milhões de reais em negociações todos os dias. Como eu falei, ó, esse fundo é um fundo de tijolo do segmento de shopping center. O fundo cobra uma taxa de administração de 1,20% ao ano. Hoje ele tem mais de 166 mil cotistas. O valor patrimonial de cota dele R$ 94,34, então tá bem pertinho, né? E o patrimônio líquido dele de 1,49 bilhões. O último rendimento que ele entregou, que já vem entregando há algum tempo, é de 74 centavos. Interessante, né? E em comparação com o CDI, nos últimos 5 anos ele vem perdendo, né? Porém, ele não tem 5 anos de negociação, como a gente vê aqui. Se a gente colocar aqui no gráfico de 2 anos, ele ganhou um pouquinho aqui, porque deu uma subidinha nas cotas e ajudou um pouco ele a ganhar do CDI. E com relação ao dividendo, a gente vê que o fundo vem entregando dividendo crescente desde aquela doença que quase acabou com a humanidade aí para cá. Ele vem entregando dividendos bem bacanas, dividendos crescentes. Top demais isso aqui. E seguindo com a lista aqui, ó, a gente vê que o próximo fundo, que é um fundo de renda urbana, que eles destacaram aqui, foi o HGRU11. Porém, eu não curto muito HGRU11, eu prefiro o TRXF11, então eu coloquei aqui para a gente conferir alguns dados do TRXF11 no lugar do HGRU11 para a gente estudar aí para o ano que vem, né? Só para ficar no estudo, não é recomendação de compra nem venda. TRXF11, que é o TRX Real Estate, nesse momento cotado a R$ 108,33, um dividend yield de 10,02%. Dividendo bem alto, né? Hoje ele está com PVP de 1,04, está 4% acima do que ele realmente deveria estar valendo. E tem uma liquidez de 4,4 milhões, ou 4 milhões e 400 mil reais em negociações todos os dias. Esse fundo, que também é um fundo de tijolo, né, do segmento de renda urbana, aqui aparece segmento outros, né, cobra uma taxa de administração aqui de 1% sobre o patrimônio líquido. Hoje tem mais de 117 mil cotistas. O valor patrimonial dele, da cota, é de R$ 103,83, então ele está bem acima disso. E o patrimônio líquido dele, 1,38 bilhão. E o rendimento que ele vem entregando já há alguns dias, né, algum tempo, de 90 centavos. Em comparação com o CDI dos últimos 5 anos, daqui para frente ele vem perdendo um pouco. Se a gente botar aqui, perdendo um pouco, se a gente botar aqui uma comparação em 2 anos, a gente vê que ele praticamente vem andando de lado aqui com o CDI, né? E com relação a dividendos, um dividendo que veio crescendo, vem crescendo devagarinho, mas está crescendo
com o tempo. Bem bacana, cara, essa gestão tem sido muito bacana, essa gestão aqui da TRX. Está fazendo um excelente serviço, um excelente trabalho aqui nesse fundo imobiliário. E para fechar essa lista, mais 2 fundos agora de lajes corporativa, que eles trazem aqui na matéria como os maiores descontos no mercado de fundo imobiliário. Se liga só. Eles destacaram aqui os fundos PVBI 11 e o fundo JSRE 11 como destaques positivos aqui nos fundos de laje corporativa. Então vamos entrar aqui no Investidor 10 para ver alguns dados desse fundo. O PVBI 11, que nesse momento está sendo cotado aqui com R$ 101,75, tem um yield aqui de um pouco mais de 7,5% nos últimos 12 meses e está com um PVP de 1,01, ou seja, está praticamente no seu preço justo. A liquidez dele é muito boa, tá? 4 milhões e 100 mil reais em negociações todos os dias. Esse aqui é um fundo que é do segmento de lajes corporativas, cobra uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido, tem pouco mais de 128 mil cotistas, o valor patrimonial de cota dele é de R$ 100,40, então ele está bem pertinho, né? E o patrimônio líquido dele de 1,31 bilhão. O último rendimento que ele entregou, 70 centavos. Comparando aqui com o CDI, vamos colocar no gráfico de 2 anos, porque ele tem um histórico um pouco menor, né? De 2 anos para cá, ele praticamente também vem andando junto com o CDI. Perdeu um pouco e ganhou um pouco, então praticamente está andando de lado. E com relação a dividendos, vem pagando o dividendo. Bem interessante, um dividendo crescente também, né? Bem bacana isso. E por último, mas não menos importante, o fundo imobiliário JSRE 11. Nesse momento está sendo cotado a R$ 72,60, tem um yield dos últimos 12 meses de 7,69% e um PVP de 0,65. Cara, que descontados com relação ao valor patrimonial, cara. Mas esse fundo está com esse desconto todo porque ele tem alguns problemas que a gente tem que entrar no relatório para conferir, tá? Eu não vou entrar no relatório aqui, porque como são 10 fundos, tem como a gente olhar o relatório de todos, mas fique sabendo que um desconto muito grande desse pode esconder algum risco que você não está sabendo. Então, procura ler o relatório, procura pesquisar por que está tão descontado assim. A liquidez média diária desse fundo também é boa, tá? 2.700.000 reais em negociações todos os dias. Esse aqui é um fundo de tijolo do segmento de laje corporativa, né? Nesse momento cobra uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado médio do fundo. Ele hoje tem mais de 104 mil cotistas, o valor patrimonial de cota dele é de R$ 112,33 e o patrimônio líquido dele é de 2 bilhões e 330 milhões de reais. O último rendimento que ele entregou, 46 centavos, então um rendimento bem baixo, né? E em comparação aqui com o CDI nos últimos 5 anos, a gente vê que ele veio perdendo, subiu um pouquinho aqui, rendeu um pouquinho mais, porém já veio perdendo e nos últimos 12 anos também só vem perdendo para o CDI, nos últimos 12 anos, né? Eu falei 12, né? Com relação a dividendos, já foi melhor, né? Já pagou um pouquinho melhor, agora está pagando aqui na casa dos 46 centavos, então o dividendo dele vem caindo por conta de um pouquinho de alavancagem, ou bastante alavancagem, que o dividendo então vem caindo de alguns meses para cá, né? Alguns problemas que acontecem dentro desse fundo imobiliário, é assim mesmo. Quando a gente tiver esse fundo imobiliário, a gente tem que estar atento que pode ter alguns problemas que vão trazer às vezes uma queda no rendimento ou queda na cotação. É normal isso daí, que isso aqui é renda variável, tudo pode variar, tanto o rendimento quanto a cotação dos ativos. Fechando com chave de ouro esses 10 fundos imobiliários bem bacana para a gente ficar de olho no ano de 2024. Aproveita, vai nos comentários aí e diz para mim se você tem pelo menos um desses 10 fundos imobiliários que eu citei no vídeo de hoje. E diz também se você achou interessante essa lista aí desses 10 fundos imobiliários. E aproveita também, cara, cola aí na descrição, tem um material muito bom para você também aprender, estudar, saber escolher os seus fundos imobiliários para colocar na sua carteira de investimento e não depender de ficar buscando diquinha aqui ou ali, procurando em site, procurando em site ou canal do YouTube alguém falando de algum fundo imobiliário que pode ser interessante para investir. Porque esse cara pode estar falando ali, como eu falo aqui, né? Trazendo conteúdo informativo. Não é uma questão de ser uma recomendação ou não, porque eu não posso recomendar ativos. E mesmo se eu pudesse, eu não faria isso aqui gratuitamente, né? Eu ia cobrar para isso. Então, material muito bom para você estudar, para você se aprimorar e tomar as melhores decisões. Para sua carteira, tá na descrição do vídeo, também deixa no comentário fixado. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!